Olá, galera, estamos aqui em Hebreus ainda. Hebreus capítulo 4 até o versículo 12 fala de descanso. São 12 versículos que falam 11 vezes, citam 11 vezes a palavra descanso. O autor de Hebreus está querendo dizer porque dentro do coração do hebreu, do judeu, do israelita, tinha muito viva essa questão de guardar o sábado, do sábado ser o dia de descanso. E nós já queremos dizer que nós não temos nada contra isso, porque existem pessoas que exercem essa lei ainda hoje, mas com o coração voltado para Cristo, realmente dizendo assim, não, esse dia eu quero descansar em Deus, quero pensar nas coisas de Deus, quero me abster de coisas que me confundem, que me fazem mal, e isso é bom, isso é válido, desde que não seja imposto e desde que não seja pregado no sentido de que você não faz, você está descumprindo alguma lei, ou que não acontece coisas boas porque você não faz, ou porque você ficou doente porque você não faz. Que isso não seja feito, que isso não seja pregado. No capítulo 4, quando a palavra fala assim, que a palavra é viva e eficaz, mais cortante, penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito e apta para julgar pensamentos. Né? Nós usamos esse versículo muito isoladamente. Nós falamos que esse versículo, né, você tem que... Porque primeiro aqui, a palavra é viva e eficaz. Qual palavra que é viva e eficaz? Quando o autor de Hebreus escreveu isso, ele não estava se referindo à Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz, nem tinha Bíblia. Quando ele fala a palavra é viva e eficaz, ele está falando tanto do Antigo Testamento, quanto da mensagem de Cristo, quanto da vida de Cristo. A palavra, o que é a palavra, a mensagem cristã do Antigo Testamento. O que nós estamos pregando de Cristo no Antigo Testamento. Isso é vivo e eficaz. Olha, o que nós estamos pregando que Cristo morreu, ressuscitou para te salvar, para nos salvar, isso é vivo e eficaz. Então, quando nós pegamos esse versículo, nós pregamos muito isoladamente. Entendeu? Olha, tem uma revelação aqui, é viva e eficaz, e é penetrante, penetrou na sua alma, você chorou, você se quebrantou, você tem que ler a Bíblia, ler, porque vai entrar dentro da sua alma, tudo bem, pode acontecer tudo isso. Mas não é esse o contexto. Quando encerra-se com esse versículo, de que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que espada de dois gumes, penetra para dividir alma e espírito, e apta para julgar pensamentos, etc., está falando a respeito do descanso. É interessante, né? Mas esse versículo termina um assunto. Qual assunto? O assunto a respeito do descanso. E aí, quando você pega esse capítulo de Hebreus para falar a respeito do descanso, é muito interessante porque ele fala primeiro assim, que para Josué, Deus falou que eles não encontraram o descanso de Deus porque não entraram na terra. Então aquele povo que morreu no deserto não encontrou descanso porque não entrou na terra. Bom, mas depois de entrar na terra também não tiveram descanso. Começaram a lutar contra um povo, lutar contra o outro, foram idólatras, foram para a terra lá, espiar a terra e trouxeram só má notícia, também não teve descanso. O que a Bíblia estava querendo dizer com isso? Davi, quando fala também naquele problema todo que eles estavam vivendo, a respeito do reino, ele fala assim, não entraram no meu descanso. E Deus disse, não entraram no meu descanso. Aí o próprio autor de Hebreus fala, por que eles disseram a mesma coisa num período de tempo afastado, sendo que, como assim, entraram no descanso depois não entraram mais no descanso em Davi, entraram em Josué, depois não entraram em Davi. Ele estava querendo dizer a respeito de um ciclo de descanso que pode ser definitivo ou não, e de situações de descanso que podem ser definitivas ou não. Aí no momento ali, Hebreus cita, se você for separar o capítulo 4, fala do descanso de Deus após a criação, do descanso que Deus deu após a terra prometida, do descanso que Deus deu para o povo em relação ao dia do sábado, depois da vida de descanso em Cristo e da vida de descanso eterno. Então tem essas separações aqui. E os avisos de Hebreus em relação ao descanso é o seguinte, a palavra ela não tem proveito se não for vivido unidos na fé. Então ele fala isso, ó, o descanso ele é alcançado quanto à mensagem de Cristo, ela tem um efeito ao ponto de vocês viverem unidos na fé. Aí vocês alcançam o descanso. Então já está querendo dizer em relação ao corpo, uma união ali, né? Em relação à desobediência também, você não alcança descanso quando a sua vida ela não está alinhada com o propósito de Cristo. E você está levando uma vida desobediente àquele propósito. E o endurecimento do coração. Quando as coisas que eram para te trazer sensibilidade não trazem mais. Essas coisas acabam fazendo com que você não descanse. Então, deixando claro algumas coisas, esclarecendo as experiências que tivemos, né? Já é descanso quando você faz o que tem que ser feito e depois ainda descansa. Então, nós vivemos esses ciclos de fazer o que tem que ser feito por causa de problemas, de circunstâncias, de alguns problemas, o que as pessoas veem ao redor, aparece o seu descanso em Cristo. Como? Você fez o que tem que ser feito. E depois você descansa também. Só que a vida é repleta desses ciclos. Mas o que a Hebreus capítulo 4, versículo 1 fala? Cuidado para não aparecer que você não está descansando em Cristo. Isso é muito difícil porque, por exemplo, Davi, o filho dele está doente, vai morrer, e durante todo o período de doença da criança recém-nascida, Davi chora, sofre, não come, definha. As pessoas acharam que Davi ia morrer. De tanto que ele chorava e jejuava. A criança morreu, acabou o ciclo.
Aí ele foi, se lavou, foi no templo, cantou louvor, comeu. As pessoas falaram, que isso? Ele ia morrer. Quando a gente trouxe a mensagem, a notícia pra gente, achou que ele ia se suicidar. E ele toma essa atitude que reflete um homem que viveu o sofrimento que tinha que viver, da maneira certa, e depois descansou. Quando você vê Paulo prestes a morrer, quer dizer que no dia seguinte ele poderia morrer, que ele estava sendo julgado, estava preso. E ele escreve uma carta dizendo assim, sejam sempre alegres, alegre-se sempre. O que está querendo dizer? Que naquele momento ele estava sofrendo, ele estava preso, estava sentindo fome, frio, estava acorrentado a soldados, nossa, uma vida terrível, horrível, horrível. E ele fala, se alegrem sempre. Por quê? Porque o coração dele estava em Cristo. O coração dele não estava só em Cristo naquele momento, estava sofrendo, mas estava em Cristo no nosso descanso eterno. Cristo na cruz, no sofrimento terrível, terrível, terrível. Podia estar murmurando, gritando. Ele só fala assim, pai, perdoa-eles, eles não sabem o que estão fazendo. E existem os descansos de ciclos que precisam ser feitos, precisam ser inaugurados. Então podemos dizer assim, os discípulos eles só descansaram, num certo sentido, quando eles disseram para Paulo no concílio em Atos, em Jerusalém, pode pregar para os gentios, não coloca nenhum fardo em cima deles, nenhuma lei. Uma lei. Foi um momento ali de descanso para eles. Por quê? Porque eles dispensaram a paz. Momento de descanso. Assim, depois, tudo foi virado ao avesso, né? Todo mundo, os cristãos morriam como tochas acesas, com fogo ardente nas arenas, leões. Mas foi um descanso, porque eles estavam vivendo Cristo sem o peso da lei, e isso foi declarado pelos discípulos, né? Então são ciclos que você precisa mudar, você precisa virar a chave. Para quê? Para descansar. Quando você vê esses ciclos, por exemplo, os reformadores, Lutero, sofrendo por cada palavra, aprendia tanto, a mente dele mudava e ele não conseguia mudar por causa do sistema que ele estava envolvido. Ele tinha que lutar contra o sistema. Uma hora ele falou, não, eu vou descansar nisso. Foi lá e pregou as teses dele e falou, vocês estão tudo errado. Naquele momento, ele declarou uma guerra, mas ele descansou. Ele descansou por causa da verdade. Então são ciclos de descanso. Hoje, muita gente precisa virar a chave. Está vivendo o legalismo, está vivendo o moralismo, está vivendo de novo as leis, novamente as leis. Tem que parar, tem que virar a chave, tem que assumir que está errado. Tem que assumir que a situação que está vivendo é uma situação equivocada, está errado. E depois desse momento que você vira a chave, fala, realmente está errado, vamos mudar esse negócio aqui, descansou. E aí nós temos muitos exemplos de pessoas que não conseguem descansar. Elas estão nas igrejas, são cristãs, mas eu estava conversando hoje com uma amiga e muitas pessoas não conseguem descansar. São pessoas que os familiares trazem sofrimento e a pessoa ela fica clamando e se retalhando e chorando e sofrendo. Não que isso não traga sofrimento, traz, mas chega uma hora que Paulo clamou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho na carne dele, Deus não tirou, e ele clamou 3 vezes e Deus falou, minha graça te basta, e ele parou, acabou, e continuou sofrendo. E chega uma hora que a pessoa precisa viver a vida dela, precisa sair com as amigas dela, precisa ir em seminários, precisa mudar de assunto, precisa continuar a mesma situação, mas virar uma chave, que chega uma hora que você pensa assim, olha, já deu, vai continuar assim? Não sei se vai continuar assim, se Cristo vai mudar, se Deus vai mudar a situação, se não vai mudar a situação, mas já deu. Ah, sabe, você quer falar sobre isso? Não, não quero falar sobre isso. Já cansei, já deu. Quero descansar em Cristo. É quando o cristão vira a chave, ele fala, já deu. Não vou ficar batendo. Deus não é uma manivela para eu ficar girando, para ele dar, e ele não acontece. Já deu. Já tomei atitude, já cansei, já deu. E algumas pessoas, elas viram, né? Elas viram você ver, puxa, a pessoa tá passando por uma situação tão difícil, tão complicada, e ela tá aqui em casa tomando café e não tá nem falando no assunto. Porque já deu. Porque essas pessoas, elas conseguem viver a paz de Cristo em meio ao caos. Quando elas precisam chorar, elas choram. Quando elas precisam clamar a Deus e urrar, gritar, elas fazem isso. Mas quando elas precisam descansar, elas descansam. Mas uma coisa assim que é essencial, que certamente entra no coração do cristão, é o seguinte, essa vida aqui é um vácuo, um sopro. Então, vamos parar de construir as coisas com dificuldade, e achando que aquele momento é tão intenso que ele é eterno, porque não é, porque vai passar. Porque no coração do cristão tem aquele sentimento assim, tá acabando, acaba muito rápido. Nós tínhamos 20 anos, pouco tempo atrás. Os dias eles passam muito rápido. E então no nosso coração fica isso, que a vida é um sopro. E então não adianta a gente ficar se retalhando aqui. O que nós precisamos tomar cuidado é para aparecer para as pessoas que nós temos a paz de Cristo, o que é muito difícil. Mas precisamos ter, sem hipocrisia, essa paz. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas precisamos aparecer para o mundo em relação que nós conseguimos manter o equilíbrio da paz e que nossa paz não está aqui, está na eternidade. Amém?